Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Para todos vocês que já seguem as nossas páginas e o nosso canal do Emagrecer com Saúde é possível, muita saúde e paz para você e para sua família. E estamos aqui hoje para mostrar, como na foto inicial aí que acabamos de ver, que é possível sim emagrecer sem uso de remédios, sem a necessidade de cirurgia. É possível sim, bastando apenas se alimentar de forma saudável. E hoje eu vou fazer um pequeno vídeo explicando um pouquinho do que eu fiz para iniciar esse processo de emagrecimento, tá? Antes, se você ainda não curtiu as nossas páginas e nem está seguindo o nosso canal, nós estaremos colocando os links tanto do Facebook, do Instagram e do YouTube logo aqui abaixo do nosso vídeo, na descrição desse vídeo, ok? Então muitas pessoas me perguntam: ô Márcio, como é que você conseguiu emagrecer tão rápido? E aí eu digo o seguinte: a minha vida toda eu passei por chamado efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, né? E acontece que a gente acaba fazendo, né, algumas dietas, que a dieta do povo, né? Na época, né, não existia essa coisa de internet, então antigamente fulano come isso no café da manhã, come isso no almoço, isso no café da tarde e isso à noite. Aí todo mundo fazia a mesma dieta, né? E aí às vezes se perdia alguma coisa, mas depois quando se ganhava muito mais do que tinha perdido, né? E eu vivia dessa forma. Eu me lembro que eu comecei a engordar, eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, e aí fui vivendo esse efeito durante toda a minha vida. Fazia dieta, durante um período emagrecia, depois voltava a engordar novamente, né? E até que chegou num ponto, como eu disse lá no primeiro vídeo, né, que a gente postou no canal, né, que isso foi me fazendo mal. Eu fui ganhando muito peso, né, ultrapassei os 150 quilos. Não sei nem se eu fui muito mais além, porque depois disso eu não me pesei mais, mas eu lembro que depois que eu ultrapassei os 150 quilos, eu não me pesei mais, mas continuei comendo muito. Até que eu comecei a ter diversos problemas de saúde, né? Tive crises de ansiedade, né? Início de síndrome do pânico e outras coisas mais. As taxas do meu exame de sangue todas desreguladas, né? Enfim, então eu estava realmente ficando doente devido ao excesso, né, de peso. E aí eu tive um problema, né, no meu intestino, ao qual tive uma inflamação no meu intestino e fiquei internado por 10 dias. Graças a Deus não teve a necessidade de fazer cirurgia, eu reagi bem aos remédios, né? Mas a orientação médica foi a seguinte: Márcio, ou você muda a sua alimentação, ou você provavelmente vai ter que operar em algum momento. Não vai ter o que fazer, né? E operar na crise é mais grave ainda, é mais difícil. Então eu fiquei com um certo receio, porque eu começava a dieta, perdia um peso e depois não conseguia manter, voltava tudo novamente, né? E aí eu tive que começar a estudar. Como eu não podia comer determinadas coisas, porque agredia o intestino, eu tinha que mudar o meu hábito alimentar. Então eu comecei a estudar os alimentos.
eu comecei a estudar mais, comecei a ler muito sobre cada alimento, entender como ele funcionava no nosso organismo, né? E o que, que eu podia, o que, que eu não podia, o que, que agredia o meu intestino, o que, que não agredia. E comecei a gostar muito. Então eu falei, bom, então eu vou aproveitar, já que eu vou ter que mudar minha alimentação, eu vou aproveitar também para cortar coisas que não eram proibidas por causa do intestino, mas que faziam mal também, me mantinham, né, pesado, um ganho de peso. Então eu comecei a mudar, né? Comecei a cortar algumas coisas que realmente me faziam mal, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar aquilo que era industrializado, que foi uma orientação médica. Olha, evita tudo que tem conservantes, né? Procura comer a comida mais próxima possível do natural, né? Procura comer comida de verdade. Primeiro passo. Eu falei, não, tudo bem. Então, de cara, eu aproveitei e cortei açúcar, né? Que é um dos grandes vilões aí para quem quer emagrecer, né? Então, tudo que tem açúcar eu já cortei de cara. Então, nem adoçante eu usava. Então, assim, quando tinha que beber um chá, um suco da própria fruta, né? Eu não usava nenhum tipo de açúcar e nem de adoçante, que também atrapalha também no processo, também não é natural. Então eu optei por cortar. Em alguns casos, em determinados chás, a gente usa um pouquinho de canela, né? E você no início, quem não está adaptado acha um pouco ruim, mas depois do, do quinto do quinto gole aí você já vai acostumando, né? Já tomou umas 5 vezes aí, você já passa a acostumar, porque aquele gosto já passa a ser normal para você. Você se adaptou ao gosto com açúcar. Se você tomasse sempre sem açúcar, você sentiria a diferença de tomar com açúcar, né? Então, cortei o açúcar, né? O único açúcar que eu ingeria da própria fruta, né? Dos alimentos, do próprio alimento, ou raramente uma colher de chá de mel em determinadas situações, né? Então, assim, comecei a cortando o açúcar. E cortei refrigerantes, sucos de caixinha, porque são coisas que não são naturais. Então, de cara eu já cortei suco só da própria fruta e com uma quantidade específica, né? Porque, por exemplo, se você toma um suco de laranja, por exemplo, que tem 5 laranjas espremidas, é como você estivesse chupando 5 laranjas, né? E a laranja, por mais que ela seja saudável, né? Ela também tem açúcar. Se você consumir ela em quantidade, ela também engorda. Então, tem que ter uma moderação nesse sentido, né? Então, cortei, né, o açúcar, o refrigerante, o suco de caixinha e também cortei embutidos, né? No caso lá, presunto, salame, linguiças. Isso eu cortei por não ser natural, né? E também fazer bem para o intestino. Enlatados também eu cortei, né? E biscoitos de pacote, independente de ser light, fit, diet, né? Eu cortei por não ser natural, né? Então, inicialmente eu cortei esses produtos, né? E fui num cardiologista também, né? Inicialmente para ver se
se estava tudo bem, né? Fiz vários exames, né? Exame de sangue, né? Eletro e outros exames que ele passou para ver se eu poderia estar fazendo exercícios físicos, né? Graças a Deus deu tudo certo, eu podia estar fazendo dentro de um limite, porque eu estava muito pesado, então eu tinha que começar devagar, não ia adiantar eu fazer muita coisa no início, então comecei bem devagar também, e junto com o cardiologista também fui no nutricionista. Na nutricionista, o que eu expliquei para ela? Olha, eu não posso comer isso aqui e não quero comer essas coisas aqui, que são coisas industrializadas, que para mim não é necessário eu comer para sobreviver. Eu preciso obter, né, os meus nutrientes, né, de alimentos saudáveis. Eu quero isso. E aí a nutricionista foi montando, de acordo com essa alimentação que eu falei com ela, uma reeducação alimentar, né? E associado a essa reeducação alimentar com o exercício que eu comecei fazendo devagarzinho, né? Comecei uma caminhadazinha devagarzinho no início, de apenas 5 minutos, 2 minutos e meio indo e 2 minutos e meio voltando. Fazendo isso na primeira semana. Aí, depois que ganhava um fôlego maior, na segunda semana, vou tentar 10 minutos. Aí fazia 5 minutos indo, 5 voltando. Estava cansado ainda, né? Estava cansado ainda dos 10 minutos, não estava ainda conseguindo aumentar um pouco mais. Na terceira semana mantinha os 10 minutos. Até ir evoluindo no tempo. Depois que eu já atingi um tempo de 1 hora de caminhada, depois de alguns meses, né? Eu comecei a tentar reduzindo a distância, né? Então, assim, hoje você tem aplicativos, né, no celular que conseguem mensurar, né, a distância, o tempo que você está percorrendo, calorias e tudo mais. Isso foi me ajudando, né, a marcar o tempo e tudo mais. Então eu conseguia, né, mensurar isso. Então eu ia vendo que estava diminuindo e tudo mais. Aí depois que eu já estava fazendo um tempo legal, numa distância menor, eu comecei a devagarzinho correr, né? Eu falei, bom, vou correr 50 metros e depois eu continuo a caminhada. E aí fiz isso, 1 semana correndo 50 metros. Estava mais tranquilo, na semana seguinte aumentava para 100. E isso foi indo, até aumentar, até chegar num ponto que eu já conseguia correr 1 hora direto, né? E aí eu consegui, depois de, né, já de um tempo, né, correndo, né, eu consegui correr 25 quilômetros direto sem parar, né? Então isso aí, claro, o exercício ele te ajuda no emagrecimento porque ele te dá uma sensação de realização, de vitória, né? Você conseguindo devagarzinho, tem que ter paciência, né? Então isso aí deu, né, permitiu que ajudou, né, na verdade, nesse processo de emagrecimento, né? Que você vai ganhando mais motivação, né, naquilo ali. Mas o principal do emagrecimento é exatamente a dieta, né? A dieta é que ela vai te ajudar. Não adianta você perder 1.000 calorias num treino, né? Não adianta você perder 1.000 calorias num treino se você depois vai comer 3.000. Então não adianta, tá? Então assim, tem que se alimentar de forma saudável, né? Nos horários pré-estabelecidos pelo nutricionista, né? Que você vai conseguir perder. Tem que ter paciência, né? Você não ganhou todo o peso que você ganhou, né, de um dia para o outro. Então tem que ter paciência, né? Eu tinha uma balança e ia pesando toda semana, então aquilo ali ia dando motivação, né? Pesando e também medindo, que às vezes você não perdeu peso, mas você perdeu medida, entendeu? Você ganhou às vezes massa muscular. Então
Tudo isso faz parte. Então, depois que eu já tinha perdido bastante peso, né? Depois de um ano eu já tinha perdido uma quantidade boa de peso, né? Eu já tinha perdido em torno de 60 quilos, né? Eu comecei, né, a buscar também outras. Eu comecei a buscar também outras possibilidades, que no caso foi a academia, né? O médico orientou, olha, é bom você buscar uma academia também para você se fortalecer de forma muscular, né? Fortalecer melhor a tua musculatura e tudo mais, né? Então, após realizar esses processos, eu me continuei mantendo bem, mantendo meu peso, né? Então, assim, segundo estudos, né, o ideal é você, para o seu corpo entender que você tem aquele peso, você tem que manter ele por pelo menos 2 anos, né? E por que deu certo, né? Pelo que eu estudei, pelo que eu venho lendo, né? O porquê que deu certo? Porque foi uma reeducação alimentar, né? Eu nem falo dieta, porque o que acontece? A dieta, você perde um peso rápido, mas daqui a pouco você acaba ganhando, porque acontece da pessoa fazer uma dieta, por exemplo, de carboidrato. Aí a pessoa come só proteína, né? Só carnes, saladas, né? E aí você perde lá, um exemplo, 10 quilos, né? Durante um período aí que você fez, né? O que acontece? Quando você volta a comer carboidrato, você volta a engordar novamente, você volta para o peso que você estava e às vezes até ultrapassa. Então, o ideal, né, e até os próprios nutricionistas, né, em sua grande parte dizem isso, o ideal é você fazer uma reeducação alimentar, ou seja, você se alimentar dos alimentos corretos, né, e de uma forma que você vai poder perder peso, porque você não está comendo besteira, né, está comendo os nutrientes certos, você vai perder peso gradativamente, né, com a ajuda de exercícios e tudo mais, né, mas e aí você não vai engordar, porque você vai manter aquela alimentação sempre. Agora, se você faz uma alimentação com restrição de coisas que são necessárias para você sobreviver, no caso é o carboidrato, a gente não pode ficar sem o carboidrato, né? A gente depende do carboidrato. Você não vai ficar 2 anos sem comer carboidrato, é impossível, entendeu? Então, assim, por isso que quando você volta a comer, você automaticamente você ganha peso, né? Então, o ideal é você já fazer uma dieta, né? Uma reeducação alimentar, melhor dizendo, né? De forma que você possa comer de tudo, né? Que seja natural, tá? Que seja alimento de verdade, mas que você possa manter essa alimentação para a sua vida toda. E aí você vai perder peso. A batalha é constante, né? Então, assim, eu ainda estou trabalhando para perder mais peso ainda, né? Ainda não atingi uma meta inicial, né? Que eu estou mantendo. Agora já estou fazendo um trabalho diferente, né? Para conseguir avançar um pouquinho mais, né? Dentro dessa alimentação e tudo mais. Então, o importante que eu vejo, independente de qualquer coisa, é você se alimentar dos alimentos corretos e de forma correta, tá? Como eu disse, né, a intenção aqui do canal não é passar dieta, tá? Não é passar dieta para ninguém. Quem tem que passar dieta é o seu nutricionista, tá? Até porque o nutricionista é que vai saber o que você pode comer, o que você não pode comer, qual o teu objetivo de perda de peso, né? Tem gente que vai ter, né, tem que perder mais peso do que outros não. Então, assim, o nutricionista que vai poder te orientar melhor. Se você tem alguma restrição alimentar, entendeu? Então, assim, não adianta, uma dieta de um não serve para o outro. Foi o que eu falei desde o início, né? E isso tem que ser passado por um profissional. Pode qualquer um falar, eu como isso, como aquilo e serve para todo mundo. Isso não existe, né? Então, para isso que tem os profissionais, né?
da área de nutrição para poder te orientar de forma correta, tá? De como você deve se alimentar, com a quantidade exata que você tem que se alimentar, a hora exata, né? Baseado nos alimentos que você pode ingerir, né? Por exemplo, quem tem problema de diabetes não pode comer determinados alimentos. Quem tem problema de intolerância à lactose não pode comer determinados alimentos. Então, isso aí é por isso que tem um nutricionista, que é a pessoa mais adequada a te orientar. Então, sempre procurar uma ajuda profissional, não fazer nada, da própria cabeça, né? Ou porque leu em algum lugar. Não, né? A intenção desse canal é dar dicas, que são dicas saudáveis, mas você pega essa dica e conversa com o seu nutricionista se você pode comer determinado alimento, a quantidade que você pode comer, se aquilo ali é saudável para você, baseado na tua situação, né, física, né, e tudo mais, tá bom? Então, assim, essa foi mais uma dica aqui do canal. Gostaria de agradecer a todos que estão curtindo, que estão compartilhando, né? Nos ajude, né? Hoje nós vemos que, segundo pesquisas, 60%, né, da população mundial está acima do peso, né? Está acima do peso. Então a intenção do canal, né, eu que já passei por isso, sei que é difícil, não é fácil, né? Não é fácil perder peso, né? É uma batalha constante. Então, assim, você tem que realmente querer, tem que acreditar. Eu acredito que você pode, mas você tem que acreditar também, tá? Então, eu sei que é difícil, né? Às vezes você tá com os amigos lá, igual já aconteceu comigo, né? De ir no aniversário na pizzaria e não comer nada, porque eu tava de dieta, tava eu não podia comer pizza naquele momento. Mas vai atingir um ponto depois, quando seu peso já estiver estabilizado, né? Que passar aí esses 2 anos, você vai perceber que o seu corpo já entendeu o seu real peso, né? Você vai poder comer uma fatia de pizza, vai poder comer uma fatia de bolo, entendeu? E isso não vai impactar nada, porque o seu alimento, a forma que você se alimenta, né, diariamente é diferente. Então você já vai sentir uma diferença, você não vai querer voltar para aquilo ali, né? Então não vai ter problema nenhum numa festa, em algum dia, né, você comer alguma coisa diferente, porque seu corpo já entendeu que seu peso é aquele, você já está habituado a se alimentar de outra forma, entendeu? Então não vai haver problema. Então, assim, não é que você nunca mais vai comer uma fatia de pizza, nunca mais você vai comer um pedaço de bolo, nunca mais eu vou comer um doce, não é isso, né? Então, assim, depois que o seu corpo já entender que o seu peso é aquele mesmo e que você não vai ter grandes problemas, você moderadamente, num dia ou outro, você pode fazer isso. Agora, eu optei por não ter dia livre, né? Até eu chegar no peso que eu tinha estipulado, eu não fazia dia livre. Não fazia dia livre, tá? Porque eu estava ali focado em perder peso. Tá? Depois que eu já atingi uma perda de peso, né, que era uma meta inicial, aí eu não via problema nenhum em eu fazer uma refeição livre aí por mês. Né? Então às vezes acontecia de uma situação do aniversário, eu comia uma fatia de bolo no aniversário, né? Comia um pedacinho de pizza, não tinha problema, porque eu já tinha atingido já a meta inicial, eu não correria o risco de voltar a cair naquela alimentação errada e seguir por ali, tá? Então, assim, é possível, né? A gente vai continuar postando vídeos aí, né, dando dicas aí, mas procure um profissional da área de saúde sempre para te apoiar nesse sentido, que você vai conseguir. Não desanima, não fica para baixo, é possível sim, tá?
Eu tenho visto várias pessoas, vários amigos que estão nessa batalha e estão conseguindo. Então, gente, é possível sim, mas procura sempre comer comida de verdade, tá? E as quantidades, o nutricionista, um profissional da área de saúde vai poder te orientar melhor nesse sentido, tá bom? Então, continua seguindo os nossos canais aí, né, as nossas páginas, e compartilha para que nós possamos ajudar o próximo nesse sentido, tá bom? Todos com saúde. Saúde e paz para você e para sua família. Que Deus abençoe.